tudo bem com vocês? Como passaram este final de semana e esta segunda-feira aí? Como vocês assistiram esses jogos do Brasileirão, do Campeonato Brasileiro e também, do Campeonato Cearense, a final do Cearense entre Fortaleza e Caucaia. O Fortaleza, o Leão do Pici, foi campeão cearense, conquistou o troféu do seu estado pela vez, pela quarta vez consecutiva. Dono aí do estado, aí, um grande feito do Fortaleza. Jogou muito bem, foi soberano durante todo o jogo. O jogo de ida ficou em 0-0 e no jogo da volta 4-0 no placar. Silvio Romero, Iago Pikachu duas vezes e Ronald fizeram um placar a favor do Fortaleza, do tricolor do Ceará. Meus queridos, dito aqui o Campeonato Cearense, foi o último campeonato regional para a gente conversar. Agora não tem mais campeonato regional, agora é só fogo mesmo, só Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então agora eu vou pedir para você curtir, compartilhar, comentar esse vídeo, comentar aqui, deixar sua opinião sobre os jogos também, que é super interessante. E fica ligado que tá vindo coisa interessante para vocês, hein? Bom, vamos lá. Seguinte, rodada do Brasileirão começou no sabadão com Red Bull Bragantino 1, São Paulo também 1, clássico regional. O Red Bull saiu vencendo, assim como saiu a saída de bola. Deu a saída de bola e já começou 1-0. O gol do Alejandro do primeiro escanteio na primeira bola já fez o gol aí para o Massa Bruta. O São Paulo só foi empatar no segundo tempo com uma ótima entrada, uma ótima surpresa, que foi o Éder, O Éder entrou no segundo tempo e mudou o panorama para o São Paulo. O São Paulo não estava conseguindo reagir, não estava conseguindo jogar tão bem assim. E entrou alguns nomes, entrou o Éder e mudou o esquema do São Paulo, O São Paulo fez o gol e ainda teve uma bola na trave. Mas é claro, o São Paulo vem mostrando muita dificuldade nesse Brasileirão, muita dificuldade de manter a regularidade dos jogos dentro e dos jogos fora de casa, o que pode tornar um problema gigantesco para o tricolor. O Red Bull agora é o 7º colocado, caiu 3 posições, tem 5 pontos na tabela. O São Paulo é o 11º, caiu 4 colocações e tem 4 pontinhos. Vamos falar da grande surpresa da rodada, O Atlético Paranaense venceu o Flamengo lá em Curitiba por 1-0, gol do Terans, de pênalti, num pênalti um tanto quanto polêmico. Na minha opinião, eu não vi toque suficiente para ser marcada a penalidade, mas o Furacão, óbvio, não tem nada a ver com isso, ainda mais com a checagem da arbitragem de vídeo, Teve checagem, o árbitro foi no monitor, mas manteve mesmo assim a marcação. Não marcaria, acho que foi sim, não chega a ser ilegal, mas foi um erro sim da arbitragem, um erro de interpretação nesse lance. Bom, com a vitória, o Atlético Paranaense vai para a 16ª colocação, sobe 4 posições, sai da zona da degola, tem 3 pontinhos, foi a primeira vitória do Furacão no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo cai 6 posições, estava em terceiro, foi parar na 9ª colocação com 5 pontinhos. É interessante comentar que esse jogo aqui também marcou o time reserva do Flamengo, um time misto assim, do Flamengo, não foi um reserva, mas a questão do ataque ali foi um pouquinho modificada e o Flamengo encontrou muita dificuldade para criar ali. Não tanto criar, mas converter as oportunidades em gol. Acho que não foi uma partida muito boa do Pedro, não foi uma partida muito boa do Everton Ribeiro, Arrascaeta. São nomes que quando não estão bem, a partida geralmente pesa para o Flamengo. Outro jogo do sabadão foi Fluminense 0, o Inter 1, gol do Alemão no início do segundo tempo. O Inter vem surpreendendo. Não acho que o Inter vá brigar por coisas maiores nesse Brasileirão. Talvez uma Libertadores possa acabar beliscando, mas nada além disso. O Inter não tem uma regularidade desde o começo do ano. A gente viu pelo Campeonato Gaúcho que correu muito riscos. Acabou eliminado pelo Grêmio de uma forma vexatória por 3-0 dentro de casa. E iniciou o Brasileirão também muito mal. Mas conseguiu vencer na última rodada do Fortaleza e vence de novo o Fluminense, então engata 2 vitórias seguidas, conquistando 6 pontinhos e saindo da 13ª colocação para a 5ª colocação. E são 6 pontos, como eu falei. Subiu 8 casas, já o Fluminense caiu 7. Quase teve uma troca aí, O Fluminense estava em 6º, foi parar na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 4 pontinhos apenas. E o Fluminense, óbvio, como a gente fala desde o começo do ano, é o time, acho que tem mais que não consegue ter uma regularidade. O Fluminense, irregularidade, é o time mais irregular do Campeonato Brasileiro, é o Fluminense. Um jogo vai mal, outro jogo vai muito bem e a maioria vai mal.
Palmeiras 3, Corinthians 0. Vamos falar sobre o derby paulista. Meus amigos, que vareio de bola. O jogo foi no sábado à noite também, né, às 7 horas da noite. E o Palmeiras sobrou. Não dá para entender, eu não vou querer entender a cabeça do Vitor Ferreira, Vitor Pereira, de escalar o time reserva do Corinthians. Não tem cabimento você entrar num derby com o time reserva, sendo que você vai disputar uma fase de grupos de Libertadores. Acho que o Corinthians tem total chance de conquistar os pontos fora de casa. Acho que mesmo que o time titular não vá vencer o Boca Juniors, vai fazer um grande jogo, mas não vai vencer. Mas eu acho que poderia ter entrado com o time titular já nesse jogo para ganhar ritmo, para ir com moral para Libertadores e não ir com uma sacolada de 3-0, né? Gols de Gustavo Gomes, Rony e Dudu. Com a vitória, que foi a primeira do Palmeiras no Brasileirão, saltou da 15ª colocação para a 8ª. Foram 7 casas aí avançadas pelo time alviverde, 5 pontinhos, enquanto o Corinthians está com 6. Estava na liderança da competição, caiu 2 posições e amarga a 3ª. O bronze, com 6 pontinhos, né? Atlético Mineiro, que antes poderia, né, ter assumido a liderança com certa folga, sofreu um empate animal do Coxa Branca, né? Saiu vencendo por 2-0 com 2 gols do Savarino. E o Coritiba, que tem uma ótima equipe e um grande nome, marquem esse nome, Igor Paixão. Joga muita bola, fez as 2 jogadas, o gol e a jogada do segundo gol. Joga muita bola esse garoto do Coxa Branca. E o Adriano Martínez fechou aí o empate para o Coxa Branca. O Coritiba, que antes estava na 8ª colocação, caiu para a 10ª, 2 posiçõezinhas, com 4 pontos, e o Atlético Mineiro com 7, está na 2ª colocação. O Atlético também foi com o time misto, não foi com o time inteiro titular, teve algumas surpresas, tanto que o Savarino fez 2 gols, o Hulk não jogou tão bem assim também, muito abaixo do esperado, mas eu acho que o Atlético tem que ligar o sinalzinho de alerta contra as equipes que vai jogar em Minas. É ponto que não pode perder dentro de casa. Claro, o Atlético tem grandes chances de fazer pontos fora de casa, mas dentro de casa o time é muito forte, então não pode deixar esses pontos correr. Faz mais de 1 ano que o Atlético não perde em seus domínios. E segue o líder, hein? Santos 3-0 no América Mineiro, é o novo líder do Campeonato Brasileiro 2022. Não vai durar tanto tempo assim na liderança, já fiquem bem tranquilos enquanto a isso. Marcos Leonardo e Vinícius Zanocelo fizeram os gols aí, 2 gols do Zanocelo. Mas assim, meus queridos, o Santos tem que conquistar, tem que aproveitar a boa fase, fazer muitos pontos quanto conseguir, mas a gente sabe que esse não é o campeonato do Santos. Até o Casagrande disse isso na transmissão ontem do jogo. O campeonato do Santos é pela parte de baixo, meio de tabela, mas tem que ir conquistando pontos, tem que vencer os seus jogos em casa, aproveitar que está vivendo uma boa fase, uma grande fase, aliás, e ir conquistando esses pontos, conquistando o saldo de gol, que é o mais importante também. E o América, cara, o América desbundou no campeonato, o América não consegue jogar, tá caindo cada vez mais as posições, tem 3 pontinhos apenas e já tá na 14ª colocação. O Santos, como eu falei, 7 pontos, é líder junto com o Atlético, mas por conta do saldo de gols mantém a liderança, mantém o primeiro lugar aí oficialmente. Mas o Santos tem que aproveitar assim essa boa fase, tem que começar a fazer pontos mesmo dentro de casa, conquistar alguns pontinhos fora também, para manter essa regularidade aí e fazer uma gordura, né? Porque a gente sabe que o elenco é curto, a qualidade também é muito curta do Santos, mas o importante é fazer esses pontos. Cuiabá 1-0 do Juventude, jogo que me surpreendeu porque o resultado que me surpreendeu porque o jogo estava encaminhando para um 0-0 xoxo, triste, melancólico. E aí o Elton, no finzinho do jogo, fez o gol de pênalti, que também, na minha opinião, não foi tão pênalti assim. Mas o Dourado tem nada a ver, e o Elton, que é artilheiro por si só, fez aí o gol que deu a vitória para o Dourado, né? Deu os 3 pontos para o Cuiabá. E o Cuiabá que deu um grande salto também. Estava em 11º lugar, foi para 4º lugar, subiu 7 casas, está no G4. Eu coloquei o Cuiabá como brigando para a Libertadores. Acho que tem um time que pode sim brigar pela Libertadores e está começando a chegar lá, hein? Deixa o Cuiabá começar a conquistar os pontinhos fora de casa. É um time que joga muito bem dentro de casa, mas não tão bem fora. Então já começa a conquistar pontos, é a 2ª vitória seguida do Cuiabá. Vão deixando o Dourado chegar, vai, vão deixando. E o Juventude? Ei, Juventude, eu botava fé em você dentro de casa, eu botava fé que você ia fazer jogos difíceis, que dificilmente você ia perder. E começou o campeonato com 1 pontinho só. Já são 3 rodadas e 1 ponto.
É muito ruim a campanha do Juventude, caiu 3 posições, amarga vice-lanterna. Só não é lanterna porque o Fortaleza nem jogou essa rodada. Porque o Fortaleza que tá na última colocação com nenhum pontinho. Mas tem que ligar o sinal de alerta para ontem, a equipe do Juventude. Atlético Goianiense 1, Botafogo também 1. Uma busca de empate muito improvável também do Botafogo. Na minha opinião, a vitória já estava praticamente encaminhada, estava nas mãos do Dragão, né, o gol do Marlon Freitas num frangaço do goleiro Diego do Botafogo. E aí o Leandro Barça resolveu jogar contra. O próprio time fez um gol contra, absurdo, bizarro. Empate no placar, o Botafogo cai 2 posições, né, sai da 10ª, vai para a 12ª, com 4 pontinhos. E o Atlético Goianiense sai da 18ª, né, no Z4 e vai para a 17ª, 17ª colocação. Sobe uma posição aí com 2 pontinhos apenas. É aquilo, o Dragão joga muito bem em Goiânia. O Dragão, o Esmeraldino, né, o Goiás jogam muito bem em Goiânia. Vão fazer alguns pontos sim jogando no seu estádio. Mas começa, né, devagar. Precisa engatar a quinta e vencer também alguns jogos nesse Brasileirão. Já que o Dragão joga muito bem na Sul-Americana, viu? Último jogo do Campeonato Brasileiro, Avaí 3, Goiás 2. Que jogo maluco! Morato, Bissoli e Muriqui fizeram 3-0 para o Avaí. Pedro, Raul e Elvis tentaram buscar o placar. Então o Avaí fez 3-0 e tomou 2 gols. Então quase que rola um empate maravilhoso, emblemático aí pro Esmeraldino fora de casa, mas não deu. O Goiás perde para um time que provavelmente vai brigar pela zona de rebaixamento, então perde pontos que outros times não vão perder, mas acho que na ressacada o Avaí vai conseguir sim tirar alguns pontinhos lá. Vai ser quase o Juventude do ano passado, que tirava muitos pontos dos grandes jogando no Alfredo Jaconi. Provavelmente o Avaí também vai tirar alguns pontinhos aí jogando na ressacada em Florianópolis, em Floripa. O Goiás cai uma posição, vai para a 18ª com 1 pontinho, enquanto o Avaí para a 6ª colocação. Subiu 8 casas, 6 pontos. Meus queridos, um abraço. Fiquem com Deus. Esse meio de semana tem Libertadores, então fique atento aí para saber aonde que vai, onde você assiste. Um abração, até mais. Tchau, tchau.